Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam com você. Irmão, irmã, que bom estarmos reunidos nessa igreja que está com tantos irmãos e irmãs, somos irmanados e também na comunhão dos santos. Hoje, destacando a memória especial de Pedro e Paulo, que com seu martírio testemunhou o amor de Cristo. Hoje nós celebramos esse Cristo que é fundamento da nossa fé, a memória pascal do Cordeiro, que com seu sangue nos lavou e nos fez membros da sua igreja. Nesse dia nós rezamos de forma especial pelo Papa, o Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, que congrega os irmãos bispos na comunhão, na colegialidade apostólica, para que a igreja continue firme na fé, testemunhando o Evangelho. Então quero convidar você à meditação da palavra, a escuta atenta da palavra, para que também você, como eu, todas as pessoas, nós possamos rever o nosso caminho com Cristo e ficarmos firmes em Jesus Cristo. Amadurecer no amor, no seguimento, para também estarmos prontos para testemunhar Jesus Cristo, se preciso também com o derramamento do nosso sangue. Convido você também, como membro da igreja, irmanado nessa mesma igreja, na sucessão apostólica, confiar a Cristo a sua vida, com as suas intenções, com seus projetos, as pessoas por quem você quer rezar, agora elevando sua oração ao Senhor. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E vamos ouvir o Evangelho da vida, o Evangelho que é palavra de salvação para cada um de nós. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho da confissão de Pedro, que está em Mateus 16, versículos 13 a 19. O Senhor esteja com você. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos, irmãos e irmãs, essa festa tão bonita, essa festa que é festa da igreja, que celebra a memória pascal do Cordeiro e sabe que em Cristo nós somos uma só família, que congregamos como uma só família por diversos caminhos, por diversos ministérios, serviços e missão, nós congregamos e servimos a única família de Cristo, a Igreja do Senhor.
e nós podemos olhar São Pedro e São Paulo, nos fortalecer com seus exemplos, também nos fortalecer com a experiência que eles viveram e eles descobriram, assim nos ilumina também na nossa caminhada, na nossa trajetória com Cristo, e contar com a sua intercessão, podermos ficar firmes na fé. Essa festa nos ajuda a olhar a igreja como realidade presente no mundo e como uma realidade presente em cada um de nós, como parte de nós, e nós somos parte da igreja. Nós vivemos essa relação profunda com Cristo na comunidade de fé. E nas características dos dois apóstolos, Pedro, que preside a igreja, que é o pastor, seguindo o pastor supremo que é Cristo, preside a igreja. Então a igreja, ela vive na unidade. A igreja, ela vive na unidade como igreja fundada na fé dos apóstolos, consolidada na caridade, como irmãos e irmãs. Essa igreja que é firmada na unidade, na caridade, é também uma igreja enviada, uma igreja apostólica. Então São Paulo nos lembra sempre que a igreja nos impulsiona, que a fé em Cristo nos impulsiona como igreja a anunciar e testemunhar o Evangelho. Então nós sabemos disso ao celebrar essa festa, mas podemos olhar também o exemplo de São Pedro e São Paulo, iluminados pela palavra de Deus que nós ouvimos tanto nesse domingo, na missa do dia, quanto ontem, sábado, na missa da vigília, e também a palavra de Deus que nos apresenta esses dois apóstolos, e aprofundarmos o como eles estavam prontos para testemunhar Cristo com o seu martírio. Então, nessa reflexão, eu quero destacar 7 pontos. São esses os 7 pontos: o caminho, a descoberta, a revelação, a adesão na fé, e depois essa adesão na fé que vai se amadurecendo e vai sendo uma adesão no amor, a maturidade na adesão do amor. Então, o serviço, a confirmação do chamado como serviço, o martírio e, por fim, a presença. Uma presença que é constante nesse caminho de descoberta, de adesão, de maturidade no amor, de missão e de martírio. Então, eu queria começar falando sobre isso. O caminho. O caminho sempre começa de um ponto. Então, nós vemos primeiro São Pedro, pescador na Galileia. O nome dele é Simão. E Simão quer dizer aquele que ouve, aquele que tem uma escuta atenta e amorosa, aquele que tem uma abertura para o discipulado. E Simão, ele então se encontra com Cristo, que está iniciando o seu ministério, está pregando. Simão está escutando essa pregação. Ter pregadores que têm pretensão messiânica na época de Jesus não é uma coisa rara. E Simão deve ter confrontado vários desses pretensos messias, mas Jesus, de alguma forma, o chama a atenção. E a gente se lembra desse chamado lá, segundo o Evangelho de Lucas, se dá numa pesca abundante depois de noite de fracasso de pesca, quando o apóstolo diz: mas em atenção à tua palavra, porque ele é aquele que escuta atentamente, ele lança a rede. A partir de então, Jesus fala: deixa a rede e você vai ser pescador de homens, associado à missão de Jesus. E ele começa o caminho com Jesus, de seguimento, com atenção. E nisso, então, ele vai descobrindo cada vez mais Jesus a partir daquilo que os outros estão dizendo, a partir daquilo como da reação das pessoas diante de Jesus, até que chega esse momento da revelação. A revelação, então, quando Jesus pergunta: que dizem as pessoas que eu sou? Estão dizendo isso, mas não é o importante o que estão dizendo. O que você diz? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, essa descoberta se fez ao longo do caminho. Nesse momento da caminhada, já tem essa maturidade para dizer na fé: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, Jesus mostra então que essa descoberta não é descoberta com o engenho humano, é uma descoberta que se dá na escuta atenta, na atenção à palavra, mas por ação do Pai. É o Pai que revela. Então,
Pedro já adere a Jesus. Essa adesão é uma adesão voluntariosa, de que ele primeiro, ainda não totalmente amadurecida, quer impedir que Jesus sofra as consequências da sua missão. Então precisa ainda ir para trás e seguir mais Jesus. Depois, ele já amadureceu, já entendeu que Jesus vai para a cruz, então ele está com a disposição de ir para a cruz com Jesus. Mas Jesus adverte que ele ainda não está pronto, até que venha a maturidade no amor. E aí nós ouvimos João 21, tu me amas? Amo, o Senhor sabe que eu amo. Todo esse caminho foi um caminho de escuta atenta, de escuta amorosa e de uma adesão amorosa, e que agora está amadurecida e está firme. Então, no amor, apacenta as minhas ovelhas, confirma os irmãos e me segue. Me segue na cruz, agora está pronto para testemunhar com o amor na cruz. Então, a missão e o martírio testemunhado a partir de um caminho que é feito. E nesse caminho, Deus sempre está presente, tanto no caminho da descoberta, Deus está junto dos seus, ele se acampa com seus anjos, ele revela no seu coração, como diz o Salmo, como também no caminho depois do Senhor ressuscitado e já confirmado no amor. Agora eu sei que o Senhor estava ao meu lado e enviou seu anjo para me libertar. Vai nos falar essa experiência na primeira leitura de Atos 12. O Pedro, libertado da prisão, das intenções maldosas de Herodes, porque ele foi confirmado no amor e na proteção de Deus. São Paulo também faz esse caminho. São Paulo, ao contrário, ele tem todo um caminho de descoberta como doutor da lei, como fariseu da tribo de Benjamim, circuncidado no 8º dia, como manda a lei, quanto a sua prática da lei irrepreensível, um homem que procura a verdade, que estuda a verdade, que quer ver a glória do Senhor. O seu nome quer dizer o desejado, então ele sabe que é o desejado. Saul é o desejado, aquele por quem se orou. Então ele tem tudo isso no conta dele. E ele, nesse zelo pela tradição do seu povo, pela sua fé, pela busca da verdade, se torna primeiro perseguidor da igreja. Vai entrando nas casas, arrastando os discípulos, testemunha o martírio de Estevão, vê a glória de Deus refletida no rosto de Estevão. Então, durante todo esse caminho de busca, algo já processa no seu coração. Mudanças, aberturas, até que no caminho para Damasco, para perseguir mais uma comunidade, então o próprio Jesus se revela a ele. A descoberta de que naqueles que ele está está perseguindo o próprio Jesus. Mas essa perseguição é também uma busca angustiante para ver a glória de Deus. Então Jesus conhece a sinceridade do coração e também se revela a ele. E depois também vai descobrir que é uma revelação do Pai, escolhido antes de todos os tempos, então Deus se revelou a ele. Então aquele que é Saulo desejado, ele vai dizer que ele é como que um abortivo, ele foi gerado por último como apóstolo. Ele adota o nome de Paulo, o pequeno, mas aquele também que é atento às minúcias, aos detalhes, na busca por Deus. Então, ele nessa revelação, a mudança. Ele também agora está mais amadurecido no seu amor a Deus, não é mais perseguidor, mas num amor amadurecido, ele vai anunciar, vai testemunhar, vai edificar comunidade. E nesse amor que é maduro, então ele vai dizer, está registrado em Timóteo, que nós temos como segunda leitura desse domingo: eu estou pronto para ser oferecido em libação. Ao longo da minha vida, o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. Ele me libertou da garra do leão. Mas essa libertação significa, ele me confirmou na missão. Então essa é a maturidade no amor. Uma maturidade no amor que torna pronto para o martírio. Viver a missão intensamente, viver o testemunho intensamente, ao ponto de derramar o seu sangue. Também Paulo descobre que no seu caminho, sempre Deus estava presente e conduzindo para o Cristo.
E nós, irmãos e irmãs, eu, você, no nosso caminho que nós estamos fazendo, nós já pertencemos a esta igreja, nós já conhecemos o Evangelho por revelação, por tradição, por herança. Como que nós estamos vivendo? Como que está o nosso caminho? É um caminho que nos leva a descobrir sempre Cristo presente como Messias, o Filho de Deus? A nossa adesão é uma adesão de coração ao Senhor? Nós estamos maduros nessa adesão, num amor a Jesus Cristo, um amor que nos torna sereno e prontos para assumir a missão, um amor que nos torna forte diante das perseguições, um amor que nos torna pronto para seguir Jesus até a cruz ou para se deixar oferecer em libação, em sacrifício em favor da igreja. Nós conseguimos perceber que na igreja nós vivemos e Deus está presente na nossa vida, no nosso caminhar. Então, irmãos e irmãs, a palavra de Deus também nos convida hoje a revermos o nosso caminho de adesão à igreja de Cristo. Se esse nosso caminho tem nos ajudado a descobrir Cristo, a presença de Deus, a aderir na fé e amadurecer no amor para que a nossa vida seja serviço. Se nós não estamos vivendo isso amorosamente, profundamente, vamos pedir a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, que fizeram o caminho, que eles possam interceder por nós, como disse Jesus, que Pedro possa nos confirmar na fé, no amor, que Paulo possa nos instruir com seus ensinamentos e assim nós sermos firmes no nosso caminho com o Senhor. Rezemos também hoje pelo Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja com você. O abençoe e o fortaleça o Deus de amor e bondade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Hoje sempre da igreja pilares, alicerce do Cristo Senhor, lá no céu como dois luminares, a brilhar no celeste esplendor. Feliz São Pedro, do céu cordeiro, na cruz inverso sem ser Israel, e tu São Paulo,